Bom, pessoal, a gente vai começar agora a resolução de questões de cinemática. E nós temos aí algumas questões, certo? Que elas não estão no material de vocês. Eu peguei mais para a gente fechar só essa primeira parte de movimento uniforme. Questões do material só vêm de movimento uniformemente variado para frente, certo? São questõezinhas simples. Se você vai fazer o EMA, esse tipo de questão ele serve para a pessoa que vai fazer qualquer vestibular, que é para engrenar ali, para começar a fazer. Estiver achando fácil, tenta fazer de cabeça. Porque mais do que fazer rápido é extremamente importante para o Enem, beleza? Vamos lá. A gente vai na primeira questão na tela de vocês agora, por favor. Bom, a primeira questão diz assim: considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. Está aí o gráfico. O espaço do objeto no instante de tempo t igual a 10 segundos em metros é igual a quanto? Pessoal, eu quero que você continue olhando aí para o gráfico. Continue olhando para o gráfico agora. Observe que o gráfico começa no eixo Y, na posição 3. O que isso significa? Que quando o tempo era 0, ele estava na posição 3. Então, já sei a posição inicial dele. Observe que depois de 3 segundos, ele está na posição 12. Está vendo aí? Então, ele andou quanto? Ele andou do 3 até o 12. Ele andou quanto? 9 metros. Em quanto tempo? Em 3 segundos. Então, em 3 segundos, ele faz 9 metros. Certo? Se em 3 segundos ele faz 9 metros, então ele faz 3 metros a cada segundo. Se ele faz 3 metros a cada segundo, em 10 segundos ele vai fazer 30 metros. Se ele faz 30 metros em 10 segundos e ele começou o movimento no 3 metros, então após 10 segundos ele vai estar na posição de número 33. E a alternativa correta é a letra C. Certo? Isso para quem tem a habilidade de fazer de cabeça. Agora você não tem a habilidade de fazer de cabeça, então vem aqui comigo, olha só, aqui no quadro. Bom, nós temos aqui o gráfico. Nós temos 12, 3 e o 3 aqui. O cara começou na posição 3, depois de 3 segundos ele estava na posição 12. Com essas informações eu posso determinar o valor de quem? Da velocidade. Como? Velocidade, ΔS dividido pelo tempo. Quem foi o ΔS? Daqui para cá, foi quanto? De 3 até 12, dá quanto? 9. E o ΔT, daqui para cá, é quanto? 3. 9 dividido por 3 vai dar quanto? 9 dividido por 3 vai dar uma velocidade V de 3 metros por segundo. Aí, achei a velocidade de 3 metros por segundo. Agora eu quero saber qual posição esse cara vai ter depois de 10 segundos. Aí eu venho aqui e escrevo a função horária da posição. S igual a S0 mais V vezes T. S é igual. Qual é a posição inicial? É 3. Qual é a velocidade? É 3 vezes o tempo T. Para o tempo de 10 segundos, é só substituir o T por 10. 3 mais 3 vezes 10. Então, a posição após 10 segundos vai ser 3 mais 30. Então, essa posição após 10 segundos vai ser de 33 metros. Essa é uma das várias maneiras que nós temos de fazer essa questão, beleza? Coloquei essa daí para você ver. Ah, Glauco, mas eu queria determinar a velocidade aqui pela tangente de alfa, eu posso? Posso. Velocidade é igual a tangente de alfa, cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas se você fizer isso, cateto oposto pelo adjacente nada mais é do que ΔS por ΔT. É a mesma coisa, tá? Glauco, eu gosto muito de matemática. Eu sei que esse par ordenado aqui é 0,3, esse aqui é 3,12. Eu quero fazer por determinante. Condição de alinhamento de 3 pontos. Eu taco bem aqui um 10 e bem aqui um X, que eu não sei qual é. E aí eu boto o primeiro par ordenado 0,3, o segundo par ordenado 3,12, o terceiro 10 e não sei quanto. E vou descobrir esse não sei quanto. Condição de alinhamento de 3 pontos usando determinante. Não, eu quero fazer por geometria analítica. Pode, você tem pelo menos 10 maneiras diferentes de fazer. Eu fiz a primeira maneira de cabeça, que é a maneira que eu acho mais rápido, e essa outra maneira, que é a maneira que eu acho mais fácil. Tá? Aí eu vou deixar as outras por conta da criatividade de vocês. Dentro do meu roteiro eu estava lá e eu senti falta de algumas questões e botei mais uma questão dentro desse roteiro. Chamei elas de questões extras. Vamos à primeira questão extra dentro do meu roteiro aí. Olha só. Essa minha primeira questão extra, ela é uma questão que não pode faltar de jeito nenhum
na minha primeira aula de resolução de questões de cinemática. Ela mostra dois gráficos. E ele diz o seguinte: dois móveis A e B descrevendo movimentos uniformes numa mesma trajetória retilínea. Isso descrevem, né? E suas posições são representadas a seguir. O encontro dos móveis ocorre onde? E aí a gente observa um gráfico, certo? Presta bem atenção no gráfico que está aí na sua tela. Tá? Eu estou desenhando aqui no quadro, enquanto isso você vai dando uma olhada aí. Vai absorvendo as informações que tem aí. Certo? Então nós temos o gráfico. Vou desenhar aqui. Tentar desenhar o mais fiel possível. E vamos lá. Tá aqui. Vamos observar aqui. Comigo na tela agora. Olha só. O primeiro gráfico, que ele chamou de corpo A, tá vendo aqui? Ele começa na origem do movimento. Ó, ei, galera, uma coisa extremamente importante. Para começar, cara, não começa a resolver uma questão de gráfico em nenhuma área da física, da matemática, da química, da biologia, da geografia, seja lá do que for, sem primeiro se situar. Você está falando, você está olhando para um gráfico que representa o quê? Esse gráfico, ele representa posição em função do tempo. Eu estou falando de posição. Quando dois gráficos se cruzarem, todas as vezes que dois gráficos se cruzam, esse ponto comum entre os gráficos significa que nesse ponto eles possuem o mesmo valor de eixo Y e o mesmo valor de eixo X. Quer dizer que depois desse tempo aqui, os dois objetos ocupavam a mesma posição. Se esse gráfico fosse um gráfico que não tratasse de posição, se ele tratasse de temperatura, eu ia olhar a temperatura em função do tempo. Quer dizer o quê? Que esse corpo ia aumentando a temperatura com o tempo e esse corpo ia diminuindo a temperatura com o tempo. Mas tem um valor de tempo a partir do qual eu comecei a contar que os dois corpos possuiriam a mesma temperatura. É lógico que essa questão não tem nada a ver com temperatura, mas eu estou falando para que você perceba a importância de você saber o que um encontro de dois gráficos significa e, principalmente, olhar para cá, ó, saber do que eu estou falando. Eu não estou falando de velocidade, de aceleração, estou falando de quê? De posição. E quando as posições são iguais, o que significa? Posições iguais significa o quê? Um encontro. Encontro significa justamente quando as posições dos objetos A e B são iguais. Esse objeto B começa sua caminhada onde? Em que posição? Na posição 12. O objeto A começa em que posição? Na posição 0. Então, a posição inicial de A é 0. A posição inicial de B é 12. O objeto A, depois, aí ele pega aqui e coloca, né? Assim, ó. 4 segundos. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Após 4 segundos, o objeto B está em que posição? Olha lá no gráfico, está na posição 8. Após 4 segundos, o objeto A está em qual posição? Olhando no gráfico, está na posição 2. Então, com essas informações aqui, eu sou capaz de descobrir o valor da velocidade do objeto B e da velocidade do objeto A. E o que ele quer saber é qual é o tempo que ele leva para se encontrar aqui, ó. Que valor de tempo é esse? Tá? Que valor de tempo é esse que ele leva para se encontrar? Ou melhor, que eles levam para se encontrar. Ok? Então, veja só. Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o objeto B. Como é que eu vou fazer para calcular a velocidade de B? Delta S de B dividido pelo tempo. Esse tempo de 4 segundos aqui, ó, fez com que o objeto B caísse de 12 para 8. Qual é o delta S de B? Delta S de B vai ser posição final 8 menos a posição inicial 12. O delta S de B vai ser, portanto, quanto? Menos 4 metros. Isso num tempo de quanto? Num tempo de 4 segundos. Então, a velocidade de B vai ser delta S menos 4, tempo 4. Velocidade de B vai dar quanto? Menos 1 metro por segundo. Esse é o valor da velocidade de B. Correto? Agora, qual é o valor da velocidade de A? Delta S de A dividido pelo tempo TA, ou o tempo T. Qual é o valor da velocidade de A? Delta S de A, olha o delta S de A aqui, ó. Posição final,
2. Glauco, mas o final é 4? Não, eu tô estudando o movimento até 4 segundos. Então eu digo que esse é o instante inicial e esse é o instante final. Então se eu estou estudando ele até 4 segundos, o instante final é 4. E aí eu vou ter uma posição final 2, uma posição inicial 0. Para um tempo de 4 segundos. Então, final 2, inicial 0 para um tempo de 4 segundos. Essa velocidade VA vai dar 2 dividido por 4, 0,5 metros por segundo. Perceba que um é positivo e outro é negativa. De fato, essa daqui que é decrescente é negativa e essa daqui que é crescente é positiva. Todas as vezes que o gráfico da posição for decrescente, a velocidade é negativa. Todas as vezes que o gráfico da posição for crescente, a velocidade é positiva. Peraí, Glauco, gráfico de posição vai me dar sinal de velocidade? Vai. O gráfico de posição, a inclinação dele vai te dizer. Decrescendo, ele está voltando, a velocidade é negativa. Crescendo, ele está indo, a velocidade é positiva. Beleza? Vamos adiante aqui. Então, agora que eu sei a velocidade A e a velocidade B, eu posso descobrir quanto tempo levou para eles se encontrarem. Como? Eu escrevo a função horária da posição A e a função horária da posição de B. As funções horárias são todas escritas assim, ó. S0 mais V vezes T. Ei, Glauco, o que é que significa esse Tzinho aí na frente? Isso aqui só significa que a posição em função do tempo. Ela depende do tempo. Quem é a posição inicial de A? É 0. É só você olhar lá no gráfico, olha aqui, ó. 0. Quem é a velocidade de A? Eu calculei. É 0,5 e o tempo vai variando. Uma hora ele foi 4, outra hora ele foi 2 e eu vou deixar o tempo como sendo T aí. E a posição final de B? Posição inicial de B, que é quanto? Olha lá no gráfico, quem é a posição inicial de B? É 12, certo? É 12. 12. Velocidade de B, quem é? Opa. Menos 1. Menos 1 vezes o tempo. Então eu tenho a equação de A e a equação de B. E agora o que eu faço? Eu igualo a posição final de A e a posição final de B. Ei, mas por que eu vou igualar? Toda vez que eu tiver gráfico eu igualo? Não. Porque a questão está pedindo. Vamos lá no enunciado rapidinho. Olha aí no enunciado, ele diz assim: o encontro dos móveis ocorre no instante de tempo qual? Aí o que eu faço para descobrir que instante de tempo é esse? Voltando aqui no quadro. Eu vou lá na função horária da posição e digo o encontro. Quando a posição de A é igual à posição de B, vai ocorrer em que tempo? Aí eu boto isso, traduzo matematicamente aqui. Isso aqui eu estou perguntando sobre o encontro. O encontro ocorreu quando? Aí, posição de A, quanto é? 0,5T igual. Posição de B, 12 menos 1T. Passo esse T para lá. 1,5T é igual a 12. T é igual a 12 dividido por 1,5. Ei, galera, quanto é 12 dividido por 1,5? Eu acho que é 8, né? 8 segundos. Acho que é. Então, após 8 segundos, esses objetos se encontram. Agora, se a gente quiser saber, ei, Glauco, mas em que posição mesmo foi que eles se encontraram? Aí eu só pegava esse 8 segundos e substituiria aqui, ó. É 8, é? É. 8 vezes 0,5 vai dar quanto? 4. Ou eu botava aqui um 8 vezes um 8, 12 menos 8, 4. Em que posição eles se encontraram? Na posição 4. Essa é a tradução do que essa questão está pedindo. 4, alternativa correta aí, letra A. Beleza? Questão extra número 2. Questão extra número 2 diz o quê? Bom, aí nós temos uma situação parecida com aquelas situações que nós vimos anteriormente. Nós temos dois carros, está aí na tela de vocês, todos dois se movimentando no mesmo sentido, ambos para a direita. O primeiro carro, VA, com a velocidade de 20 metros por segundo, o carro VB com a velocidade VB igual a 15 metros por segundo. Eles dois, eu não sei sua posição inicial, nem sua posição final, mas eu sei que eles estão a uma distância entre eles de quanto? De 1.000 metros. Aí a pergunta é a seguinte: dois carros A e B de dimensões desprezíveis movem-se no mesmo sentido, em movimento uniforme. No instante de tempo igual a 0, eles se encontram nas posições que estão na figura. Quanto tempo demora para alcançar B? Aí, galera, vamos lá aqui com a nossa no quadro aqui comigo, olha só.
Eu tenho como determinar a velocidade de A em relação a B, que vai ser quanto? VA menos VB. Toda vez que eu não tiver posição inicial, posição final, eu vou tentar resolver por aqui. Então, isso aí vai dar quanto? VA, 20, menos VB, 15. Vai dar quanto? VA em relação a B vai dar igual a 5 metros por segundo. O que que isso significa? Que a velocidade entre eles diminui 5 metros a cada segundo. Então, VAB é igual a delta SAB dividido pelo tempo. Beleza. VAB, qual é o valor? 5. Delta SAB, qual é o valor? 1000 dividido pelo tempo. O tempo vai dar quanto? 1000 dividido por 5. Quanto é que dá isso? 1000 dividido por 5? 200. 200 segundos é o tempo para que eles se encontrem. Eles estão a 1000 metros de distância, a velocidade entre eles faz com que essa distância diminua 5 metros a cada segundo. Para diminuir totalmente a distância e eles se encontrarem, vai levar quanto? 200 segundos. Então, esse é o tempo que leva para A alcançar B. Beleza? Próxima questão extra número 3. Questão extra número 3 diz assim: um automóvel que se desloca com uma velocidade de 72 km por hora constante, 72 km por hora, ou seja, o movimento é uniforme, beleza? Ultrapassa um outro que se desloca com a velocidade de 54 km por hora na estrada reta. O primeiro encontra-se 200 metros atrás do segundo, no instante de tempo t igual a 0. Depois de quanto tempo eles estarão um ao lado do outro? Então vem comigo aqui, ó. O primeiro estava aqui, eu vou chamar esse primeiro de A, e o outro eu vou chamar de B, que tem velocidade de 54 km por hora. Aqui eu tenho o objeto A, ele estava na posição, foi falado? Não foi falado, né? Só disse que o carro A ele estava 200 metros atrás do carro B, 200 metros. O carro B estava com a velocidade de 54 e o carro A com de 72. Os dois estavam indo no mesmo sentido. Então, esse estava vindo para cá, VA, e esse estava vindo para cá, VB. Aqui só tem um detalhe, ó, detalhe de unidade de medida. Fica ligado nisso aí na UEMA, viu? Olha só, 200 metros aqui, aqui quilômetro por hora. Não dá para trabalhar assim. Resposta está em quê? Segundo. Resposta está em segundo, velocidade quilômetro por hora. Distância em metro, velocidade em quilômetro. Não tem como. Eu tenho que converter de 72 km por hora para metros por segundo. Se eu já fiz muitas questões, eu já sei que isso aqui equivale a quanto? A 20 metros por segundo. E esse aqui equivale a quanto? A 15 metros por segundo. Eu tenho que ter feito as questões para saber disso, tá? Se não, divide por 3,6. Lembrando, volta lá nas questões de unidade de medida que eu falei lá em cinemática, lembrar que não é só o 3,6 aí, tá? O foco aqui não é conversão de unidades. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter um VAB igual a quanto? Velocidade VAB igual a, bom, delta SAB dividido pelo tempo. A gente quer saber de novo, daqui a quanto tempo eles vão estar lado a lado. Tá lado a lado é se encontrarem. Daqui a quanto tempo eles se encontram? VAB é VA menos VB. Quanto é VA menos VB? VA é 20, VB é 15. Delta SAB é 200 dividido pelo tempo. Morreu. 5 é igual a 200 dividido pelo tempo. Qual é o valor desse tempo? Para lá, para cá, tempo é igual a 200 dividido por 5. Esse tempo vai ser igual a quanto? 40 segundos. Alternativa correta, 40 segundos, letra D. E Glauco, cai questões fáceis assim na prova? Depende da prova. Na prova da UEMA, galera, cai questões fáceis, tá? Prova de física da UEMA é o estilo da UEMA. É ser uma prova fácil, para todo mundo acertar, beleza? Vamos lá, na próxima questão. Vamos agora, voltando à nossa sequência original, né? Não são mais as questões extras, essas 3 extras aí eram 3 questões mais fáceis para a gente dar uma aquecida, certo? Vamos lá. Questão de número 2. Eu quero chamar bastante atenção para essa questão de número 2. Ela é uma questão de gráficos. Observe aí na tela de vocês, olha só. Questão de gráfico. Gráfico de quê? Toda vez que eu ver a questão de gráfico, a primeira coisa que eu vou me perguntar é gráfico de quê mesmo? É gráfico de velocidade? É gráfico de aceleração? É gráfico de posição? Do que é mesmo esse gráfico? Essa é a pergunta mais importante a ser respondida.
E se você observar aí, é um gráfico de velocidade em função de quem? Do tempo. Olha para o gráfico, vem aqui comigo agora. Você já olhou aí? Uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo com o gráfico. A velocidade média nas primeiras 5 horas é de quanto? Olha só aqui comigo. O cara quer o quê? O cara quer velocidade média, é ΔS dividido pelo tempo. Beleza? Eu preciso do ΔS. Ei, Glauco, mas esse gráfico aqui não me dá o ΔS, ele é um gráfico de velocidade. Ei, galera, isso aqui não dá nada de distância. Visualmente, mas implicitamente sim. Aí você lembra comigo, quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, como é que eu faço para obter ΔS? A área do gráfico. A área do gráfico. Esse primeiro momento aqui, a velocidade era 20 metros por segundo e ele andou por quanto tempo? 20 km por hora, perdão, aqui é em quilômetros por hora. Cuidado com as unidades. Vacilei aí, ó. Quilômetros por hora e o tempo aqui em horas. Beleza? Então, olha só. Essa área aqui já me dá o meu primeiro ΔS. O cara passou parado num lanche aí de 2 até 3 horas. Um lanche grande, né? O cara passou 1 hora só lanchando aí. Pensa. Aí, daí para frente, das 3 até as 5 horas, ele andou a uma velocidade aqui de quanto? De 10 km por hora. O cara é muito lerdo, né? Andando muito devagar. Beleza? Mas aqui, por essa área aqui, eu tenho quem? O meu ΔS2. E aí, para calcular a velocidade média, pegar o meu ΔS total e dividir pelo meu tempo total e acabou. Velocidade média é isso. ΔS1, quanto é, galera? A área disso aqui, ó. Base vezes altura. Base, 2, altura, 20. 2 vezes 20. Que vai dar quanto? 40 metros. E o ΔS2, base vezes altura. Daqui para cá, dá quanto? 2, altura, 10. 2 vezes 10, que vai dar quanto? 20 metros. Qual é o meu ΔS total? O meu ΔS total vai ser de quanto? ΔS total vai ser 40 mais 20, vai dar quanto? 60 metros. E a minha velocidade média vai ser de quanto? Vai ser de ΔS total 60 metros dividido pelo ΔT total. Foram quantas horas? Não importa se ele parou, se ele não parou. O que importa é o tempo total. Foram 5 horas. Então essa velocidade média aqui vai ser de quanto? 12 km por hora. Alternativa correta para a questão letra B, certo? Questão letra B, 12 km por hora, beleza? Então essa daí foi a nossa segunda questão do nosso roteiro aí de movimento uniforme. Vamos à terceira rapidamente. Terceira questão aí, ainda dentro de movimento uniforme. Olha lá. A terceira questão é uma questão que eu vou pedir o auxílio de vocês. Eu não vou desenhar aqui no quadro, tá? Uma partícula realizou um movimento unidimensional. Quer dizer que foi sempre na mesma reta de um eixo OX. E o comportamento da sua posição x varia de acordo com o tempo, do modo representado no gráfico. Olha só, o cara começou o movimento na posição 5, e aí o gráfico, mais uma vez, ele é de posição em função do tempo. Posição 5 é a posição inicial dele. Depois de 3 segundos, ele estava lá na posição 15. Tá vendo aí? De 3 até 6 segundos, ele ficou parado na posição 15. Depois de 6 segundos até 8, ele volta para a posição 0 e continua até a posição, me parece ali, menos 15, depois que chega no instante de tempo t igual a 10. E aí ele pergunta, analisa as seguintes afirmativas referentes ao movimento realizado por esse corpo. Aí é só para saber o tipo de movimento. Entre os instantes 3 e 6 segundos, a partícula realizou um movimento uniforme. E galera, de 3 até 6 segundos a posição não muda, não há movimento. O objeto está parado, ok? Então não tem movimento. Primeira alternativa está incorreta. Ou eu poderia dizer que tem movimento de velocidade zero. Segunda afirmativa, entre 0 e 3 segundos a partícula realiza um movimento acelerado. Pessoal, quando o gráfico da posição em função do tempo é uma reta, o movimento é uniforme. Portanto, a afirmativa 2, ela está errada.
Tá? Entre 0 e 3 segundos o movimento não é acelerado, ele é um movimento progressivo, tá? Não é acelerado, ele é um movimento progressivo porque a velocidade é positiva. Afirmativa 3. Entre os instantes 3 e 6 segundos o objeto estava em repouso. Repouso significa parado, verdade. Afirmativa 3, verdadeira. Já dá para saber que é a letra D, né? Afirmativa 4. No instante de tempo 8 segundos a partícula estava na origem. Sim, está na origem significa passar pelo eixo X, pela raiz da função. Ok? Então, a afirmativa correta aí, 3 e 4, de acordo com o gráfico. E por último, nossa quarta questão, nossa quarta e última questão da aula de hoje, na tela de vocês aí. Olha só, é uma questão teórica que eu julgo bastante importante, certo? Se eu não me engano, essa questão foi questão do Enem ou alguma coisa do tipo. Tá? Mais ou menos assim, estou tentando aqui reproduzir no quadro. Vamos lá. Aí não tem um número nessa questão, mas tem análise numérica por trás. Então, vamos lá. Aí nós temos KL, M e N. Certo, vamos lá. Olha o gráfico aí, pessoal. Gráfico de quê? De novo, gráfico de posição. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representado aí. Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente, quais? E galera, velocidade. E Glauco, mais o gráfico. Vem comigo aqui no quadro, olha só. O gráfico é de posição. Como é que eu vou saber velocidade, cara? Você vai saber a velocidade pela inclinação da reta tangente ao gráfico da posição. Tá lembrado? A gente falou disso na aula. Então você vem aqui, ó, inclina, 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 inclina. Quais dessas retas tem a menor inclinação? O cara quer saber em módulo, então você considera só com o eixo X. Menor e maior velocidade. Bom, claramente dá para perceber que a menor velocidade é do ponto M. Talvez aqui no meu desenho não esteja dando para ver isso, mas lá no desenho aí que vocês viram na tela de vocês, o ponto M é o de menor inclinação, portanto vai ser o ponto de menor velocidade. E aí só tem M como resposta para a letra C. E L seria o de maior inclinação, né? Mas já matando aqui no M, já sabendo que o M é o de menor velocidade. E aí, como é que o que foi que eu utilizei mesmo aqui? O teste da reta tangente. A velocidade é maior no gráfico da posição em função do tempo, quando naquele ponto a reta for mais inclinada, a reta tangente. E a reta tangente é mais inclinada em L e menos inclinada em M. Então, em M a velocidade é menor e em L a velocidade é maior. Galera, a gente hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula tem movimento uniformemente variado. Valeu!